Shalom, meus queridos irmãos amados, a paz e a graça do Senhor. Aqui professor Ilmar de Laginha, Minas, aqui do Sul Capixaba e Leste Mineiro, direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Tabernáculo, no nosso Ministério Tabernáculo, igreja com 52 filiais pelo Brasil, sede aqui em Laginha. Eu pertenço ao Ministério Tabernáculo há 33 anos. Diretor e fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que estamos aqui ministrando as aulas de teologia. Nosso curso intermediário, a aula de teologia do Novo Testamento. Na aula passada apresentamos a teologia do Atos dos Apóstolos. Hoje falaremos da teologia da Epístola de Tiago, bem como da Epístola de Pedro e Judas. Então falaremos de Tiago, Pedro, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Então, 3 autores diferentes. Tiago e Judas eram irmãos. A Bíblia não diz que eles acompanhavam Jesus. Andaram algumas vezes, né? Seus irmãos estão aí, né? Em Cafarnaum. Então, quem é os irmãos? Aí Jesus disse, meus irmãos, minha família, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que me enviou. Né? A gente encontra poucas referências. Depois encontra referência aos irmãos de Jesus, quando ele está indo subir, vai conosco agora para a festa? Não, no meu tempo não é chegado. Aí eles vão na frente, depois Jesus vai. E Jesus vai então. Depois os irmãos dele seriam quem? É José, Judas, Tiago, né? Era irmão de Jesus, e as suas irmãs também que estão entre nós. Desses irmãos, 2 se destacaram e até escreveram livros. Tiago, que se tornou a coluna da igreja, parece que ele estudou em Jerusalém nesse tempo aí, né? Segundo a tradição. E Judas, que é outro mencionado. Esse Judas aqui é o irmão de Jesus e irmão de Tiago. Mas o mais proeminente, que se tornou coluna, foi esse Tiago, irmão de Jesus. Vamos ver a teologia dele, então. E Pedro, depois que Pedro ditava para Marcos, João Marcos, ou Silvano escrever. Silvano também chamado de Silas, que é da viagem missionária, né? Silvano é um daqueles nomeados no Concílio de Jerusalém para andar entregando as cartas, ser o emissário das cartas contendo os decretos de Jerusalém para os gentios e quem se convertesse, não precisaria observar os costumes judaicos. Então, Tiago tem vários Tiagos. Tem o Tiago, irmão de João, morto por Herodes Agripa I. Tem o Tiago menor, filho de Alfeu, que também era discípulo. E tem o Tiago, irmão de Jesus, que é líder do Concílio de Jerusalém, que Paulo visitou Tiago, etc. Então, essa epístola foi focada na seguinte coisa, mais na questão das obras e da fé. Né? O propósito da carta é consolar os oprimidos, é um propósito prático, e foi dirigida aos crentes a quem a epístola era pessoas pobres, vários deles dispersos, oprimidos por seus senhores. Fala muito da lei, mostrando que a lei exige bondade do homem. Essa lei para Tiago é a lei mosaica, né? A ideia de justiça, que é a concepção que Tiago tem da lei divina. A salvação é a boa vontade, a própria graça de Deus. Agora tem algumas divergências entre Tiago e Paulo, que é um conflito entre os ensinos de Paulo e Tiago. Diz que é inútil afirmar que uma fé que não se pode provar, uma fé que não produz obra, nenhuma pode salvar. Tiago bateu muito nisso, né? A fé sem obras é morta. Tiago, em sua discussão, está falando de obras de mérito, obras em relação à lei, obras que precedem a salvação. Está falando das obras motivadas pelo amor, obras que surgem ou aparecem em relação pessoal, obras da fé da pessoa, né? Da pessoa já salva. Ele era uma das colunas da igreja, Paulo mesmo menciona isso. Então, Tiago é a justificação. Dá muito foco nisso aí, né? Na primeira epístola de Pedro, a gente tem em Pedro, tem vários Pedro, né? O tema é a esperança. A primeira Pedro é apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda ele identifica como Simão Pedro, servo e apóstolo. Então ele também diz presbítero lá na frente, né? Então ele está trabalhando aqui com o seu filho João Marcos, que está acompanhando ele, e o secretário é Silvano, Silas, que ele menciona no capítulo 5, versículo 2. Então há um dualismo em Pedro, ele apresenta uma divisão de sermões. Você vê que Pedro, na maioria dos sermões foi Pedro que fez. A gente encontra em Atos dos Apóstolos, que 7 sermões são de Pedro e 11 de Paulo. Então há um dualismo aí. A tensão escatológica entre o presente e o futuro, não é meramente cronológica, é também de salvação. A morte de Cristo não foi um mero evento histórico, mas é um evento predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Pedro, inclusive, cita Joel, né? Quando no discurso do Pentecostes, que aconteceu aqui hoje, está escrito no profeta Joel, 800 anos antes de Cristo, que diz que nos últimos dias enviarei meu espírito, os jovens terão sonhos, velhos terão visões, e etc. Derramarei teu espírito sobre toda a carne. Então Pedro foca muito na morte de Jesus, acusando sempre veementemente os judeus de ter matado Jesus. Ele fala sempre isso no seu discurso.
Ele não fica rodando, né? Passando a mão na cabeça de ninguém. Ele fala incisivamente. Pedro não era muito letrado, né? Não era como Paulo, que era uma pessoa culta. Então o foco dele é esse aí. É a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele voltará um dia. Deus é a matéria-prima da teologia trinitária. Ele apresenta isso aí na primeira carta dele. É prática, não teórica. Sua introdução fala de Deus Pai, Deus Espírito e Deus Jesus Cristo. Fala da Trindade. A vida cristã é a firmeza no sofrimento, sofrer a experiência normal do crente, porque o mundo para ele é uma terra estranha. E a segunda é o bom comportamento, né? Fazer o bem. Ocorre 4 vezes em Pedro isso aí. 2 ênfases que ele dá na vida cristã. E depois nós encontramos a epístola de Judas. Judas tem Judas discípulo de Jesus, que era o Iscariote. Tem Judas irmão de Jesus e de Tiago, né? É esse que escreveu a carta aqui. Tem o Judas Tadeu, que era um discípulo de Jesus. Tem o Judas Galileu, que montou uma rebelião. O Judas da rua direita, onde Paulo ficou hospedado até Ananias, né? E o Judas Barsabás, que foi um dos emissários das resoluções do Concílio de Jerusalém. A epístola de Judas e a segunda Pedro são muito, muito unidas em conjunto. Ambas tratam de certos erros e abusos que surgiram devido à perversão do Evangelho. O autor é Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus, e a ideia dele é mais concernente aos santificados, né? O assunto que ele trata é a salvação que tanto ele como os chamados estão gozando, e o fim da salvação para que não sejam perdidos. Ele exorta os que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, que rejeita a autoridade de trazer os anjos. 2 itens aqui apresentados nesse caso. Ele fala de anjos que não guardaram seu principado, que ele está tirando isso aí de um livro apócrifo chamado Enoque, né? E falando da literatura apócrifa. E a segunda epístola de Pedro, que está em conjunto aqui com Judas, porque os temas são idênticos. Então Pedro é testemunho ocular da história, ele estava lá no dia da transfiguração, foi um dos primeiros aí no sepulcro após a ressurreição. Jesus apareceu a Pedro pouco antes da sua morte, né? Começa a descrição da salvação, que o cristianismo é considerado como cumprimento da profecia. O termo-chave na epístola dele é a esperança, falando do conhecimento, né? Virtudes cristãs, ele lista várias virtudes que deviam adornar o caráter do crente, no capítulo 5, versículo 7. E no final, uma exortação para que os crentes seguirem a vida pura e santa, e a epístola conclui com mais exortação. Então, esta é a teologia que nós encontramos nas 2 epístolas de Pedro. Lembrando que Pedro não escreveu evangelho algum, o evangelho de Pedro seria o de Marcos, né? Tem até apócrifo de evangelho de Pedro, mas não foi aceito no cânon pelos judeus, pela igreja, né? E o Judas, que é irmão de Jesus, e parece que escreveu também lendo Pedro, ou Pedro escreveu lendo Judas. Fica na paz, tchau, tchau.